Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para um Café com a NER, o de número 115, e o nosso convidado de hoje, ele é reincidente, ele está voltando, é o Francisco Belda. Eu vou falar um pouquinho do Francisco. Ele é diretor de operações do Projor, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, e coordenador do projeto Codesinfo. Fundo de Inovação contra a Desinformação, que apoia organizações jornalísticas brasileiras na criação e disseminação de soluções inovadoras contra a desinformação. Jornalista, é professor do Departamento de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia na Universidade Estadual Paulista, Unesp. Qual Unesp? De onde? O nosso departamento de jornalismo fica no campus de Bauru, interior de São Paulo. Ah, certo. Lá perto do João Bidu, né? Exatamente. Atua também como co-líder do Trust Project no Brasil. Ao longo de sua carreira, foi repórter, editor e diretor de empresas jornalísticas e professor visitante na Brandeis University, em Massachusetts, Estados Unidos. É doutor em engenharia de produção e mestre em ciências da comunicação, ambos pela Universidade de São Paulo. O tema do professor Francisco hoje é Codesinfo, soluções digitais inovadoras para combater a desinformação. Ele está vindo trazer para nós o resultado de todo o trabalho de pesquisa que foi feito, certo, professor? Então, a palavra é sua e dos seus convidados também, sejam todos muito bem-vindos. A ANER sempre vai estar aberta para todas as falas, principalmente as relacionadas com desinformação. Bem, Regina, muito obrigado pela recepção, pela apresentação, muito obrigado a todas e a todos que nos acompanham aqui nessa sessão. Como vocês sabem, nós estamos aqui para falar de soluções digitais para combater a desinformação a partir da experiência acumulada ao longo deste último ano, em que nós nos empenhamos em fomentar o desenvolvimento dessas ferramentas inovadoras por organizações jornalísticas que desenvolveram softwares, aplicativos, plugins, extensões, robôs e outras soluções capazes de conter, mitigar, combater esse fenômeno da desinformação, que já se transformou numa das grandes ameaças globais à nossa civilização. A minha colega e amiga Ângela Pimenta, que também atua conosco na assessoria de comunicação do Codesinfo, ela nos ensina que o problema da desinformação é tão sistêmico, tão complexo, que talvez se compare apenas às mudanças climáticas, do ponto de vista da gravidade, da abrangência, da sistematicidade e do quanto demanda de esforço transversal, ou seja, um problema que transcende o jornalismo, que transcende a ciência da computação e que exige um esforço civilizatório. E o Codesinfo vem trazer uma modesta, porém significativa contribuição na busca por soluções capazes de minimizar os efeitos deletérios da desinformação no ecossistema digital. Eu preparei aqui uma apresentação e vou nesse momento compartilhar a tela com vocês, mas o espírito é de um bate-papo e por isso eu convidei para dividir comigo essa sessão alguns colegas que participaram efetivamente do desenvolvimento dessas soluções. Nós, do Projor, do Codesinfo, somos, na verdade, fomentadores, facilitadores de um trabalho cujo protagonismo não é nosso, é de organizações que submeteram propostas e foram selecionadas para colocar a mão na massa e desenvolver na prática essas ferramentas digitais. Nesse sentido, eu queria registrar aqui a presença, saudar e agradecer ao Bruno Fávero, da agência Aos Fatos, a Daniela Braga e o Leonardo Diegues, da Folha de São Paulo, a Jade Drummond, do Núcleo Jornalismo,
o Miguel Vilela, da Ambiental Mídia, e a Paula Carvalho, do jornal Folha do Mate, do Rio Grande do Sul, que foram as 5 entidades jornalísticas que, de fato, criaram as soluções digitais que nós vamos apresentar agora nessa sessão para os colegas da ANER. E dizer aqui da nossa satisfação de poder, quase um ano depois da nossa primeira interação, eu já estive neste café com a ANER, a convite da Regina, cerca de um ano atrás, divulgando a chamada de propostas para o Codesinfo, e naquela oportunidade nós pudemos tirar dúvidas e estimular que as entidades, as organizações que participam da ANER pudessem submeter suas propostas. Obviamente, por limitação de recursos, nós não pudemos apoiar um número maior de proponentes naquela primeira oportunidade, mas nós esperamos que o Codesinfo possa se renovar e abranger um universo cada vez maior de beneficiários. Então, nesse sentido, eu vou falar aqui rapidamente o que é o nosso programa e como nós chegamos até aqui, e depois convidar os colegas que eu mencionei para que possam, com a sua própria embocadura, explicar o que foi feito e como funcionam essas soluções. E eu queria, de antemão, fazer um aviso de que, por uma questão de agenda, eu vou passar a palavra primeiramente ao Miguel, da Ambiental Mídia, que está aqui espremido por um outro compromisso, e em seguida nós seguimos com a Folha do Mate, com a Folha de São Paulo, com o Núcleo Jornalismo, e com aos fatos, numa ordem que pode ficar livre para todos nós. O Fundo de Inovação contra a Desinformação, o Codesinfo, é um programa realizado pelo Projor com patrocínio da Google News Initiative, e a ideia é desenvolver soluções que possam ser replicadas. Por isso, as ferramentas que aqui serão apresentadas, elas não são proprietárias das organizações que as desenvolveram, e sim soluções abertas, cuja metodologia e muitas vezes o próprio código-fonte pode ser reaproveitado para quem mais quiser adaptar com a sua própria identidade visual, com o seu próprio formato, com a sua própria linguagem, para que ela seja, então, implementada e replicada em outros contextos jornalísticos para além daqueles em que elas foram originariamente desenvolvidas. E o que está por trás desse nosso projeto, dessa nossa iniciativa, é a busca pelo desenvolvimento e fixação de competências tecnológicas dentro das organizações jornalísticas. Nós entendemos que as nossas entidades noticiosas, elas não podem ser apenas usuárias de tecnologia, e sim também desenvolvedoras. Nós precisamos desenvolver experiência, competência, capacidade, talentos, envolvendo, além de editores, jornalistas e outras carreiras próprias do ambiente noticioso, também a articulação com a comunidade de engenharia de software, de inteligência artificial, de design de produtos, entre outros que são envolvidos nesse ecossistema da inovação. E, obviamente, isso se dá de uma forma a mirar o fenômeno da desinformação. O fenômeno da desinformação, obviamente, não é novo, ele não foi criado com as chamadas plataformas algorítmicas de mídia social, mas ele se potencializou e adquiriu uma escala global e um crescimento exponencial a partir dessas tecnologias e ferramentas que, na medida em que trabalham pela difusão da informação, acabam também difundindo a desinformação. Nesse sentido, nós idealizamos, nós vislumbramos soluções tecnológicas que sejam capazes de detectar e, quando possível, conter, interromper a propagação da desinformação, usando estratégias que envolvem inteligência artificial, aprendizado de máquina, rastreamento dessas mensagens danosas por meio das redes sociais, e também capazes de empoderar a comunidade comunicacional e os próprios leitores, usuários da informação, na medida em que se fomente um pensamento crítico,
o que nós chamamos de educação midiática ou alfabetização digital, para que os usuários possam detectar, por meio de bandeiras, indicadores, sinalizadores, quando uma informação é suspeita de promover engano, engodo, e com isso causar mal à nossa sociedade. As próprias plataformas digitais podem hospedar algumas dessas soluções, na medida em que se criem extensões, plugins e outras ferramentas que não atuam lateralmente, mas muitas vezes embutidas nas próprias plataformas. E uma outra estratégia também são os chamados robôs conversacionais, que muitas vezes utilizam inteligência artificial para promover informação confiável e, com isso, interagir com os usuários e neutralizar a propagação de narrativas falsas, que muitas vezes não estão dentro das notícias, mas na forma de conteúdos como comentários e outras ambiências conversacionais próprias da mídia digital. Nesse momento, eu queria passar a palavra para os meus colegas, começando pela Ambiental Media, mas não sem antes dizer que essas 5 entidades jornalísticas que receberam recursos do Codesinfo, elas foram selecionadas a partir de um conjunto muito amplo de propostas. O Codesinfo recebeu 47 propostas, todas atacando de alguma forma o problema da desinformação por meio de soluções digitais e usando a assessoria de um júri bastante qualificado, nós chegamos até esses 5 beneficiários, considerando na triagem critérios como originalidade, execuibilidade técnica, adequação orçamentária, grau de inovação e o próprio plano de compartilhamento de resultados, que agora se materializa nesse novo momento do projeto, em sessões como essa, capitaneada pela ANER, que visam justamente difundir os resultados e estimular que outras organizações possam fazer uso dessas soluções. Eu imagino que o Miguel esteja atento aqui comigo e possa falar um pouquinho para nós sobre a CAPI. A CAPI é uma solução digital baseada em um chatbot, um robô conversacional alimentado por inteligência artificial e capaz de solucionar dúvidas dos internautas sobre mudanças climáticas, usando para isso informações confiáveis oriundas das bases de dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU. Miguel, quer, por favor, nos explicar um pouquinho como foi o desenvolvimento da CAPI, como ela funciona e como colegas interessados podem se valer da nossa expertise acumulada com o Codesinfo para replicar a CAPI nos seus ambientes jornalísticos? Boa tarde, Miguel. Oi, Francisco. Oi, pessoal, muito obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui para falar da CAPI. Foi um projeto que a gente desenvolveu ao longo do ano passado, durante quase um ano, e foi muito legal. Assim, a gente trabalhou numa equipe bem multidisciplinar, né, com um desenvolvedor, especialista em inteligência artificial, e jornalistas, né, uma professora também do ensino médio, para desenvolver a CAPI. Eu vou compartilhar o link aqui e vocês depois deem uma navegada. Ela é baseada numa solução do Google, né? Que é bom, ela usa uma técnica que chama RAG, Retrieval Augmented Retrieval Augmented Generation. Que se baseia em 2 cérebros, digamos assim. Um é o Gemini, que é o grande modelo de linguagem do Google, e o outro é um banco de fontes
que a gente selecionou. A gente, que eu digo, os editores da Ambiental Media. E entre essas fontes, a mais importante, claro, são os relatórios do IPCC, que é o painel de cientistas das Nações Unidas, que avaliam periodicamente a situação do clima no mundo, né? Mas estudos, artigos, relatórios, né, de tantos de órgãos governamentais quanto de órgãos ONGs, né? Mas sempre curado por jornalistas. Essa base de dados está disponível ali no site da CAPI, no Sobre, e a gente também, todo esse processo, a gente publicou uma metodologia de como replicá-lo, né, como uma redação poderia replicar, fazer um robô como o nosso, especialista em alguma outra atividade. A gente criou essa metodologia e postou no GitHub, vou compartilhar esse link também, assim que eu terminar essa fala aqui. E enfim, foi uma experiência muito legal. A nossa ideia é promover o uso da CAPI, principalmente em ambiente escolar, né? A gente fez, durante o desenvolvimento, a gente fez grupos focais com professores de ensino médio que identificaram demandas, né, lacunas ali no ensino de mudanças climáticas e como que a tecnologia de inteligência artificial poderia ajudar em sala de aula. A gente também fez grupos focais com jornalistas, porque a ideia também é que fosse fonte para jornalistas, principalmente os que não são especialistas em meio ambiente, mudanças climáticas. E enfim, tá aí, tá rodando. Uma experiência bacana foi que uma turma da pós-graduação em tecnologia para a educação na Unirio criou um e-book todo baseado em respostas da CAPI sobre mudanças climáticas. E é isso. A gente... como é que fala? A gente gostaria muito que as pessoas dessem feedbacks, que usassem ali, tem um botão de erro, né, que você pode apertar se perceber alguma coisa esquisita, e dar feedback. A gente gosta muito desse tipo de feedback, e vai ser muito valioso para continuar esse projeto da CAPI. Esse aí é o que o Francisco está compartilhando, é o GitHub. Eu vou pôr o link aqui também. Para que vocês saibam, eu cheguei até aqui por meio do site do Codesinfo, onde vocês encontram o acesso aos repositórios de cada uma das ferramentas desenvolvidas. Acho que nós podemos seguir aqui e mantendo a ordem deste nosso menu, eu passaria a palavra para o Bruno, da Aos Fatos, falar um pouquinho conosco sobre o Checkup, uma ferramenta que potencializa a detecção de desinformação em anúncios nativos, que são aquelas propagandas que mimetizam o formato e a linguagem das notícias e que muitas vezes servem à propagação de desinformação sobre saúde, que foi o alvo deste trabalho desenvolvido por Aos Fatos. Boa tarde, Bruno. Oi, Brada, obrigado obrigado, Anara, pelo convite, prazer estar aqui com vocês. O Checkup surgiu de um incômodo que a gente tinha de ver alguns tipos de anúncios de baixa qualidade, meio que usando a credibilidade do jornalismo para disseminar desinformação. E então a ferramenta que a gente criou consiste é um raspador que coleta anúncios nativos, como o Belda falou. Então tem as marcas mais conhecidas desse mercado são o Taboola e o Outbrain, mas tem outras marcas também,
que coleta um raspador, basicamente, de anúncios nativos, que, além de coletar esses anúncios, usa um modelo de linguagem para classificar por tema. E aí a gente usou essa ferramenta para fazer uma análise de 250 mil anúncios publicados em 9 grandes sites brasileiros de notícias. E a gente, como o Belda disse, a gente analisou especificamente os anúncios de produtos de saúde, e os resultados que a gente teve confirmaram a nossa suspeita de que tem muita desinformação sendo disseminada por esse meio, mas foi ainda mais preocupante do que a gente esperava. Como eu disse, a gente coletou cerca de 242 mil anúncios, em 9 sites brasileiros. O critério que a gente usou para escolher os sites foram os sites de maior audiência no Brasil, de acordo com o SimilarWeb, que usam anúncios nativos. E aí, o resultado a gente aplicou sobre esses anúncios métodos de checagem tradicional, que, enfim, a metodologia dos fatos é pública e divulgada no site, e a conclusão foi de que cerca de 90% dos anúncios nativos de saúde publicados nesses portais tem algum tipo de desinformação. E aí a gente também, como o Belda disse, a gente publicou todo o código da ferramenta no nosso GitHub, e esse código pode ser adaptado para extrair anúncios nativos de outros sites que não aqueles cobertos pelo projeto. E a gente detalha na documentação do projeto como que essa adaptação para outros sites pode ser feita. A gente até incluiu lá um exemplo de um site que não está no escopo original do projeto, para meio que ilustrar como que outras redações podem fazer. Além disso, a gente continua coletando os anúncios dos sites que estão no escopo original do projeto, e a ideia é que isso e a gente disponibiliza esses dados para pesquisadores e redações que solicitam. A gente está coletando agora, vai completar um ano em junho, um ano de dados, e, enfim, e aí a ideia é continuar acompanhando a qualidade dos anúncios de saúde e também possibilitar a exploração e pesquisas de outras áreas. Então, agora, por exemplo, a gente está trabalhando num segundo capítulo do projeto focado em anúncios de sites de apostas. E, como eu disse também, a gente disponibiliza esses dados para pesquisadores e jornalistas interessados. Então, eu sei que o pessoal da PUC do Rio, que entrou em contato com a gente, que estuda essa temática de anúncios nativos, tá usando os dados desse projeto, a ferramenta para fazer pesquisa acadêmica sobre o assunto. O que mais? E aí, durante a análise, além de fazer uma análise quantitativa e de checagem de desinformação, a gente também tentou encontrar um pouco, ou perceber quais estratégias que eram usadas pelos anunciantes de anúncios com desinformação para enganar os clientes. E aí, no nosso site, a gente publicou um relatório bem extenso, em português e em inglês, falando sobre as principais descobertas das análises que a gente fez, e também todo o link para tudo está no site do Codesinfo. Quem tiver interesse pode acessar. E além de a gente faz parte de uma rede de organizações de fact-checking do mundo inteiro, né, que é a FCN, e a gente também divulgou por lá, e a gente teve bastante interesse de outros checadores que querem fazer um projeto similar em outros países. Teve um pessoal do Cazaquistão que entrou em contato com a gente, que disse que ia usar o código, de alguns outros países também, que eu não vou lembrar agora. Mas, enfim, é isso. Quem quiser saber mais sobre o projeto, todos os links estão no site dos Fatos e do Codesinfo, e a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, responder perguntas e colaborar se alguém tiver interesse. Obrigado, Bruno. Eu vou passar a palavra agora à Daniela Braga e ao Leonardo Diegues, da Folha de São Paulo. Daniela, jornalista, Leonardo, desenvolvedor de software,
que estiveram à frente do desenvolvimento da ferramenta Mosaico, uma biblioteca, uma aplicação feita com linguagem de programação Python e que automatiza e com isso agiliza muito o processo de geração de vídeos curtos a partir de conteúdos noticiosos originalmente desenvolvidos em texto e imagem, o que permite a uma redação, com poucos cliques, gerar um vídeo compartilhável em redes sociais, por exemplo, a partir de informação confiável oriunda da redação. Boa tarde, Léo, boa tarde, Dani, vou deixar a palavra com vocês. Boa tarde, gente. Acho que está mutado, Dani, Léo. Eu ainda estou muda, perdão. Boa tarde a todos. Boa tarde, Belda. O Belda fez um bom resumo do que é o Mosaico, o nosso gerador de vídeos, que aos poucos nós estamos compartilhando com os jornalistas para que eles fiquem empoderados para fazerem vídeos independentemente da ação de uma editoria já consolidada, que é a TV Folha. Todos aqui que são jornalistas sabem que as redações são cada vez mais enxutas e não tem possibilidade de gastar vários dias fazendo uma pauta que vai ser publicada em formato textual e aí depois esperar mais X tempo para que um vídeo surja a partir dessa pauta. Essa ferramenta automatiza e diminui muito esse tempo com vídeos curtos e simples. Nós publicamos, junto com outro projeto que nós temos aqui de combate à desinformação, que é o Folha Informações, publicamos recentemente 2 novos vídeos sobre fact-checking mesmo. Uma era de uma reportagem sobre a Miriam Leitão, sobre fake news que surgem sobre ela há anos, e nós fizemos um vídeo aqui em menos de 10 minutos, com base no texto que foi publicado, e nas imagens que constavam desse texto. Está no ar, eu posso enviar aqui, quando eu terminar, o link da reportagem, para que todos possam ver. Um link de uma reportagem curta e de um vídeo ainda com cerca de 40 segundos, mas que informa e desmistifica mentiras sobre a Miriam Leitão. E não só em reportagens sobre combate à desinformação em si, mas em qualquer texto da Folha, qualquer matéria que nós publiquemos, que tenha imagens acopladas, a gente consegue fazer um vídeo. E a gente não precisa ter esse vídeo somente nessas matérias que fazem parte do Folha Informações, mas em qualquer uma que explicite a verdade, explicite fatos. Então, a ideia é que a gente consiga aumentar cada vez mais o número de matérias publicadas com esses vídeos, para que atinja as pessoas que estão nas redes sociais, para que faça com que as pessoas que são mais visuais se prendam mais à notícia, e porque a gente não vai conseguir expandir uma TV Folha a curto prazo. Então, isso vem para ajudar nesse sentido. E o Léo pode falar um pouco mais sobre como que essa ferramenta funciona por trás e o que a gente precisa em relação à colaboração de desenvolvedores. Perfeito. A gente tomou cuidado partindo sempre da premissa de que a gente deveria tratar da melhor maneira possível o conteúdo que a gente imputa nesses vídeos e como que a IA manipula esse conteúdo. Manipula no sentido de como ela pega aquilo que a gente escreve, né, as matérias e tudo mais, e transforma num roteiro que seja coerente e fidedigno àquilo que a gente escreveu, né. Esse foi um desafio e, na realidade, continua sendo um desafio até hoje, assim, a ponto da gente editar quase que todos os dias a ferramenta lá no GitHub. Então, acho que o principal mesmo por trás dos panos ali era justamente como é que a gente conseguiria dar liberdade também para as outras redações, né, para outras pessoas que queiram usar a ferramenta, também se adaptarem a ferramenta ao fluxo de trabalho delas, né. A gente
inaugurou o Mosaico com uma proposta lá de gerador de script, né, que fica lá constantemente agora, e a gente dá manutenção nele sempre, porque é o que a gente usa também atualmente. Mas, a princípio, a ferramenta ela é multipotente, ela é aberta à produção de vários tipos de conteúdo. Eventualmente, vídeo é o principal, mas a gente pode pensar também em outras coisas, como web stories, enfim, por aí vai. E a gente não quis tolher isso por baixo dos panos ali, então é uma ferramenta que a gente tentou deixar o mais ampla possível, do ponto de vista de desenvolvimento, de integrações e tudo mais. Agora a gente está numa fase de adaptação para algumas questões arquiteturais que apareceram, mas ainda assim, acredito que no mais tardar, acho que até a metade do ano, a gente consiga solidificar uma versão 1 assim, da ferramenta, que já vai ter sido testada no mínimo por 6 meses aqui. Obviamente que por mais tempo, por conta do desenvolvimento desde o início do Codesinfo, mas a ideia é que ela já seja uma ferramenta bem mais madura e também que não reinvente a roda, né? Que ela faça as coisas de acordo também com o que o mercado videográfico, né, chama de non-linear editors, né, esses editores não lineares de vídeo também já implementaram no passado, a gente só pega isso e dá uma cara um pouco mais próxima da nossa realidade de jornalismo. Existem outras ferramentas dessas que montam vídeo também, e a gente se inspirou bastante nelas. A questão é que todas elas inventam conteúdo, né, para gerar um vídeo. Então, elas inventam conteúdo e depois elas vão buscar materiais aleatórios em, tipo, Getty Images, site de vídeo, acho que Pexels também, se não me engano. E a gente, obviamente, não queria isso. A gente queria pegar justamente esse ponto de amarrar todo esse conteúdo em vídeo, mas a gente gostaria que ele fosse o mais próximo possível. Obviamente que se desviar um pouco, a gente já descarta esses vídeos, aconteceram alguns casos aqui, então ser o mais fidedigno possível ao nosso conteúdo, né, e ao conteúdo de todo mundo, aqui, se caso quiserem usar a ferramenta. Hoje em dia, o que mais a gente tem tido problema é justamente na manutenção da ferramenta. A gente gostaria que mais gente pudesse usar também com a gente, desse feedbacks, e ajudasse nesse desenvolvimento conjunto, porque a ferramenta é justamente para o público do jornalismo, né? Leonardo, Oi? deixa eu só fazer uma parte. Você está Claro. falando que você gostaria que mais pessoas pudessem fazer uso. Como é que essas pessoas que querem fazer uso procuram vocês? Como é que elas dizem, olha, eu quero fazer parte, eu quero participar, eu quero usar a ferramenta? Quais são os caminhos? Perfeito, Regina. A ferramenta ela é mais a nível de desenvolvedores, né? Então, a ideia é que eles possam entrar no nosso GitHub da ferramenta, né? Como os outros também colegas aqui têm a ferramenta no GitHub, a gente também tem ela aberta, e que possam gerar discussões lá. Eu converso com a Dani, né? Eu corro e cabeceio dentro dessa ferramenta, porque todos os issues que aparecem ali são issues que eu crio e eu respondo. Então é meio que uma coisa meio da minha cabeça ali, mas a ideia é que se mais pessoas começarem a criar issues, então, pô, não tá funcionando aqui, tem uma coisa que não tá legal. Que, por exemplo, é uma coisa que a gente está brigando bastante, a gente desenvolve muita coisa lá dentro e aí a gente acaba deixando a documentação para depois. Então, tipo, tem muitas questões de documentação que a gente também tá tendo que correr atrás agora. Então, se houver um auxílio também ali de outras pessoas, no sentido tanto de apontar problemas, quanto também de ajudar a solucionar, seria ótimo. Acho que é meio esse caminho. Só uma parte, vocês me ouvem? Essa ferramenta ela é interessante porque conforme nós vamos gerando os vídeos, a gente pode modular e mudar a ferramenta que a gente está usando. Então, hoje nós usamos uma narração oriunda de uma ferramenta de IA. Nós percebemos que essa narração ela tinha algum problema de pronúncia. Então, nós trocamos por outra sem precisar mexer na ferramenta toda. Então, isso é modular também. Isso pode, o veículo que vier a usar a ferramenta, ele pode escolher a sua própria narração, ele pode se basear no seu próprio texto e se basear nas suas imagens. E respondendo a pergunta acho que o Luiz fez aqui, se pode usar no CMS dele, sim, porque essa ferramenta, no final das contas, como resultado, ela gera um link de YouTube, no nosso caso, nós escolhemos
gerar um link de YouTube, e esse YouTube é embedado no nosso CMS, que é um CMS próprio aqui do jornal. Então, daria, sim, para usar em outros CMS. Ele não está acoplado ao nosso CMS, nosso publicador. Na realidade, só fazendo um complemento, ela produz o vídeo, independentemente, ela não tem contato nenhum com, ela é agnóstica em relação a onde esse vídeo vai ser depositado, por exemplo. Ela nem faz menção, também a gente não tem nenhuma integração direta com o YouTube, é uma coisa que acho que, inclusive, a gente pode ter no futuro, dentro dela já, mas, assim, a gente escolheu colocar ela no YouTube e embedar dentro do nosso CMS. Mas, a princípio, ela só gera um arquivo de vídeo para você, onde você coloca esse vídeo, é uma questão que você mesmo decide. Exato. Meio que é isso. Obrigado, Léo. Obrigado, Dani. Acho que nós vamos ter ainda um tempo final para uma interação e um bate-papo com os colegas aqui. Eu gostaria, nesse momento, então, de passar a palavra para a Paula, da Folha do Mate, que vai nos contar sobre o desenvolvimento do Quem Disse, um plugin de WordPress que valoriza o trabalho de jornalistas e das suas fontes na medida em que facilita a criação de páginas de identificação sobre as pessoas que estão por trás das notícias. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Francisco. Boa tarde aos colegas aqui do grupo. Meu áudio tá bom? Tá muito bom. Legal? Então tá. Bom, o nosso projeto surge de uma identificação junto à equipe de jornalismo da necessidade de valorização do profissional de jornalismo. Então, quando a gente fala em combater desinformação, combater as notícias falsas, as informações falsas da internet, o que a gente entende é a importância da valorização da fonte, né, de valorizar e de apresentar esse profissional que já tem uma trajetória, que já tem uma carreira e que está por trás daquele conteúdo. Nosso município aqui de atuação tem 70 mil habitantes, a gente vem de um jornal impresso de 52 anos e a gente preza muito por essa identificação dos nossos profissionais. E a gente coloca também uma questão de que hoje tem muitos comunicadores, tem muitos influencers prestando diversos tipos de conteúdo, entregando conteúdo na internet, mas sem algum embasamento técnico, algum embasamento que lhes dê a competência para tratar daquele assunto. Por isso, o nosso sonho inicial com o projeto era criar algo semelhante a um LinkedIn focado no profissional de jornalismo, né, no profissional de comunicação, em que, além de apresentar para quem está consumindo aquela informação o profissional por trás daquele conteúdo, que a gente também criasse dentro da nossa equipe de redação um comprometimento maior, uma valorização do colega, um conhecimento melhor dentro do próprio grupo de quem está trazendo aquela informação. A ferramenta que a gente idealizou e está disponibilizando é um plugin, e ele é compatível com o WordPress. Francisco, que acompanhou o nosso processo, sabe que a gente teve alguma dificuldade de encontrar a empresa que desenvolvesse essa ferramenta, por ser aberta, por ter toda uma questão de segurança da informação, mas, no fim, nós localizamos uma empresa em Porto Alegre, mesmo aqui no Rio Grande do Sul, que trabalha com o desenvolvimento de tecnologia personalizado para empresas. E aí eles trouxeram essa solução do Quem Disse, e a gente tem ele no ar. Ele é um sistema muito prático, porque uma vez cadastrado, toda vez que o repórter publica e assina e vincula o e-mail dele, a pauta que ele produziu, ele puxa automático, fica uma assinatura de rodapé na matéria, e ao clicar naquela assinatura de rodapé, vai para a área específica do repórter, onde tem dados sobre a formação, premiações que ele já teve, tem um vídeo em que ele se apresenta também. Nós temos uma rádio no nosso grupo, e a gente percebe a diferença do comunicador de rádio, que está ao vivo, que tem a voz dele ali, que o pessoal muitas vezes conhece, e o nosso repórter de impresso, repórter de texto, de produção de texto, que muitas vezes tem uma assinatura, mas as pessoas não têm maiores referências.
mesmo numa cidade pequena como a nossa. Essa proposta é de dar maior visibilidade para o nosso profissional. E a gente vem percebendo, tanto internamente, quanto em todo momento que a gente apresenta ou fala sobre o projeto, a consolidação, a aceitação desse propósito de valorizar o profissional por trás da notícia, por trás da informação. E o que capacita ele para falar daquele assunto. Aí também a questão das fontes, então a gente tem um sistema em que, ao clicar no link de algumas fontes que são mais recorrentes nas reportagens, como o prefeito, delegado, reitor de universidade, que também abram um pequeno perfil dessas fontes, para que cada vez mais as pessoas que estão lendo, que estão consumindo o conteúdo, identifiquem de onde aquela informação veio, quem emprestou aquela informação para os nossos veículos, né? Para o nosso site folhadomate.com. Muito obrigado, Paula, pela apresentação. E agora, partindo para a nossa última ferramenta, eu queria convidar a Jade para nos apresentar o Charta, um mini CMS, um mini sistema de gestão de conteúdo que torna automatizada a atualização de contextos em acervos de notícias. Boa tarde, Jade. Boa tarde, gente, tudo bom? Sou Jade Drummond, aqui do Núcleo, diretora de operações. O Charta a gente criou com o objetivo, assim, 2 objetivos principais. Um era evitar que as pessoas usem conteúdos antigos de forma maliciosa, de forma desinformativa, né? Pegar um conteúdo antigo que está com uma informação desatualizada, descontextualizada, e usar para um contexto de desinformação, e também garantir que os contextos das reportagens são mais bem feitos e mais atualizados possíveis, e mais precisos. E aí, como é que funciona? O Charta é como o Bela falou, né, um mini CMS para a gente criar esses cards embedáveis. Você cria um card de contexto, então, a gente tem no núcleo, vou até mandar também para vocês alguns exemplos, a gente tem esses da Meta com a checagem de fatos, que teve uma mudança nesse ano, que eles mudaram um pouco a política deles e tal, então a gente criou um card sobre Meta versus checagem de fatos, que explica esse contexto. E a gente consegue usar o mesmo card em várias reportagens que estão falando sobre esse assunto. Esse card, ele pode ser atualizado a qualquer momento, e quando a gente atualiza, automaticamente espelha essa atualização em todas as reportagens que o card está embedado. Então, se tem alguma coisa que mudou, alguma informação importante de contexto que mudou, você não precisa ir em conteúdos específicos e editar na mão, você atualiza uma vez só. Isso também é uma coisa que ajuda a publicar esses contextos de reportagens recorrentes. Então, aqui no Núcleo a gente cobre muito plataformas digitais, então esses assuntos da Meta ou de política de inteligência artificial, etc., são assuntos recorrentes. Então, ao invés de a gente ter que ficar sempre lembrando ou voltando nas reportagens que a gente publicou agora há pouco, para pegar esses contextos, a gente cria um card e a gente concentra ali essa atualização. Então, quando vem um freela participar, fazer alguma reportagem específica dentro do seu veículo, você vai conseguir com que ele use um contexto mais bem atualizado, mais completo, que cita as suas reportagens que já cobriram esse assunto, facilita também nesse processo de ter uma informação mais apurada, né? E aí, enfim, o código é aberto, as pessoas podem criar a própria página, esses chartas também, se o veículo quiser, podem ser públicos. Então, o Núcleo, por exemplo, vou mandar aqui para vocês, uma página com os cards que a gente deixou público, para que outros veículos que quiserem usar os nossos cards, eles possam pegar o código e embedar na reportagem deles os cards de contexto que o Núcleo criou. Então, isso pode também movimentar o ecossistema ali, de jornalismo, fazer com que, por exemplo, um veículo que é especializado num assunto crie cards que outros veículos que não cobrem aquilo tão fortemente possam usar também. E são cards customizáveis, né? A gente colocou com a identidade visual do Núcleo, vou mandar um exemplo de reportagem, como é que fica.
Então, você vai ver que tem um cardzinho no final da reportagem, tá bem na nossa identidade, mas isso é editável, né? A pessoa pode mudar as cores, pode mudar a fonte, pode mudar como que vai ficar esse layout. E acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu não expliquei ou que ficou. Dá para testar também, tem na página. Vou mandar o link do Charta Geral, que tem tanto o link para o código aberto, quanto um link para teste, que aí você vê a interface, como que cria um card, como que edita, como que embeda. Dá para testar, assim, sem compromisso também. A gente faz nesse processo, assim, né, tá? O código aberto, quem quiser pode usar, mas a gente também tem a proposta de fazer uma consultoria para quem precisa de suporte técnico para fazer essa implementação na redação. Então, dá para entrar em contato com a gente aqui do Núcleo, para a gente fazer um charta versão, qualquer veículo que tenha interesse. Legal, Jade, muito obrigado pela explicação, pela apresentação do Charta. Como vocês viram, então, nós conhecemos aqui a CAPI, da Ambiental Mídia, o Checkup de Aos Fatos, o Mosaico, da Folha de São Paulo, o Quem Disse, da Folha do Mate, e o Charta, do Núcleo. Eu teria um vídeo de 5 minutos para apresentar para vocês, mas eu acho que é melhor a gente usar esse tempo para interagir, ouvir algumas perguntas e Mas, conversar. professor, dá para o senhor passar o vídeo, sim, se quiser. Então vamos Passe, lá. por favor. Acho que são 4 minutos. 3h40. Tá sem o áudio. Está sem o áudio, Isso professor. só para mim. Eu vou precisar abrir aqui uma outra janela e compartilhar a partir do YouTube. Vocês viram que não deu certo o áudio pela minha apresentação. Confirmem, por favor, se agora o áudio vai. Foi? Não foi, não. Para mim, não. Não Para foi mim, o áudio. não. Não está. Vou precisar pedir ajuda aqui para os universitários. Como é que será que se libera o áudio desta apresentação, hein? Deixa eu ver se... Ô, Belda, quando você compartilha o vídeo, ele te dá embaixo assim, um botãozinho para você liberar o áudio. Tá. Veja agora se vai. Não ainda? Não. Então, eu vou... Estou um pouco rendido aqui. Eu tenho aqui uma configuração de áudio. Deixa eu ver. Mais um minutinho aqui. Belda, você está compartilhando a tela inteira ou a aba do Chrome? A aba. Seria isso, então? Talvez se você tentar compartilhar a tela inteira funcione. Vamos lá. Eu vou, então, agora sim, compartilhar a tela inteira, a tela do vídeo, e imagino que agora vá. Vamos lá. Oi? Não. Ainda não? Não. Se tiver aberto no YouTube, também dá para compartilhar o link aqui para nós, né? Que a gente acessa, nem que seja logo depois. Está aberto, sim. Então, eu vou pedir a paciência de vocês, que vocês depois assistam o vídeo a partir do link que eu acabei de deixar no chat dessa nossa videoconferência. E vou voltar, então, para a apresentação de slides, deixando, então, o vídeo para cada um assistir individualmente depois. Esta é uma tela que apenas convida vocês a explorarem
a documentação disponível no site do Codesinfo e também no repositório de cada uma das ferramentas. Obviamente, a leitura dos códigos e o acesso à documentação técnica requer um conhecimento de computação, de desenvolvimento de software. Então, apesar das ferramentas estarem disponíveis para compartilhamento, não é um trabalho que repórteres e jornalistas usualmente consigam fazer sozinhos. É necessário a assistência de uma equipe familiarizada com linguagem de programação. E, obviamente, os desenvolvedores de cada ferramenta estarão à disposição, conforme o Leonardo já disse, para que essa interação possa acontecer e vocês, interessados, possam não apenas utilizar as ferramentas, mas também comentá-las e contribuir para o aprimoramento. E eu deixei aqui esse slide como gancho para poder ouvir também dos colegas jornalistas aqui presentes como vocês acreditam que as suas redações possam utilizar essas ferramentas e o que vocês acreditam que nós do Codesinfo possamos fazer para estimular e facilitar a adaptação, a utilização e o aproveitamento das soluções geradas pelo Codesinfo. A ideia é que a gente tenha aqui um momento interativo, Regina, com a participação dos colegas que tragam críticas, sugestões ou dúvidas, aproveitando a presença dos nossos colegas desenvolvedores. Acho que sim. Ninguém colocou pergunta aqui, só colocaram comentários do vídeo, né? Enfim, a gente está aberto para perguntas. O Sérgio está aqui, viu, Francisco? Legal. Boa tarde. Então, quem tem perguntas, quem tem dúvidas? Luiz Henrique. Luiz Henrique, por favor. Oi, vocês me ouvem? De onde você é, Luiz? Olá, tudo bem? Eu sou do Rio. Vocês me ouvem? Sim. Tá. Sou do Rio de Janeiro, Luiz Henrique Vieira. Eu sou hoje o editor executivo do Coletivo Bereia. E eu gostei bastante da ferramenta que o Aos Fatos trouxe, né? O Bruno. Eu queria saber para ele qual é o tamanho, vamos dizer assim, da mão de obra que dá para a gente adaptar para os nossos sites, os sites que a gente faz monitoramento regularmente, que são os sites gospel, voltado para a religião. Depende um pouco do nível de experiência da sua equipe. No geral, é relativamente simples, a gente tentou colocar na documentação meio que um passo a passo para você adaptar. Como esse mercado de anúncios nativos é dominado por poucas empresas, a estrutura dos anúncios para raspar costuma ser a mesma ou muito parecida. Então, eu não sei se já trabalhou com raspagem, mas basicamente o jeito que funciona é que você emula um navegador num servidor, e aí você pega, você localiza os elementos que você quer raspar com código HTML, CSS, e aí você só tem que modificar no código, basicamente, o site e os elementos HTML que você quer capturar pelo raspador. Então, dependendo do nível de experiência que os seus desenvolvedores tiverem com isso, eu imagino que, sei lá, um dia por site que você queira raspar, mais ou menos, você consegue fazer isso. Mais alguns dias para você colocar a infraestrutura toda no ar, se você for hospedar você mesmo, né? Certo. Mas se tiver alguma dúvida também, é só entrar em contato com a gente. Muito bom. Bruno, a dúvida era se era na linguagem Python. Era Python? Isso, Python. A gente usa um emulador de browser que chama Playwright, que enfim, é open source, é em Python, e para raspar a gente usa Scrapy, que também é uma biblioteca bastante usada para raspagem, também em Python. Obrigado. Obrigado, Luiz. Mais alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. A Paula falou que ela está numa cidade de 70 mil habitantes, né?
E a gente sabe que, principalmente, os pequenos e os locais são os que mais precisam de ajuda, né? De ajuda tecnológica, de ajuda financeira em termos de mídia, de amparo mesmo nesse aspecto, até pela própria sobrevivência, para que a gente consiga trazer, de fato, as notícias do que está acontecendo no Brasil, né? Não adianta a capital, lindo, maravilhoso, mas o que está acontecendo com a dona Cotinha lá na esquina é só o jornalismo local que conta para a gente, né? E que dá esse sentido de comunidade, que eu acho que cada vez é mais importante isso, né? O jornalismo local, ele traz essa coisa da comunidade, ele resgata isso, né? Então, como é que a gente faz, né? Para esses locais que não têm essa tecnologia, mas olham, se encantam do que vocês estão apresentando e falam assim, poxa, eu quero ter isso. E aí, qual é o conselho? O que a gente faz? Acabou de entrar aqui o meu querido amigo moçambicano, o Ouri, ele toda semana ele entra lá de Moçambique para assistir os cafés. O Ouri, por exemplo, em Moçambique é um exemplo típico, né? Eles pagam para trabalhar praticamente, né? Para levar notícia, para serem jornalistas lá. Então, e aí, qual é a saída, né? Para esses jornalistas, esse jornalismo local que precisa desse apoio e não. Como é que ele se vira para ter essa tecnologia? Regina e Francisco, só colocando uma avaliação interna nossa aqui no desenvolvimento do projeto, realmente, essas questões técnicas, eu vejo quantos grupos que têm os próprios desenvolvedores e que têm uma relação mais próxima com as empresas de desenvolvimento tecnológico, para nós realmente é um desafio muito grande, né? Não foi fácil encontrar um desenvolvedor, conseguir fechar o projeto com eles, a gente tem inúmeras melhorias que a gente já apontou e que está avaliando como viabilizar, alguns ajustes que a gente ainda precisa fazer. A ferramenta tem sido muito bem vista, a gente já levou ela para um congresso que o nosso veículo participa de um grupo de jornais do interior do Rio Grande do Sul, a ADI, e são os jornais que eram diários do impresso e hoje fazem um jornalismo diário multimídia, digamos assim. Uhum. E ela foi premiada, a gente recebeu uma premiação já como um projeto de gestão, né, no ano passado, apresentando Quem Disse. Foram várias perguntas, vários jornais que se interessaram também pela ferramenta, mas a gente sente sim essa dificuldade técnica e de desenvolvimento tecnológico para uma melhoria, para uma evolução, né, para conseguir automatizar mais processos. Hoje a gente tem o sistema de apresentação das fontes bastante manual, então, por mais que elas estão ali cadastradas e sistematizadas dentro do processo, a gente ainda gostaria que, ao digitar o nome dessas fontes na reportagem, já puxasse automático ou com arroba, como funciona nas redes sociais, mas essa melhoria a gente ainda não conseguiu implementar. Mas a gente segue firme com ele, a redação sempre nas reuniões semanais retoma para que esteja atualizado o perfil de cada um dos jornalistas que estão ali cadastrados, para trazer a importância desse perfil deles estar ali, valorizando o trabalho que eles fazem, a carreira que eles construíram, e o quanto o fato deles estarem por trás daquela informação faz com que a informação tenha credibilidade e o nosso veículo também seja um veículo de credibilidade. Entendi. Eu até queria convidar o professor, se ele topar, porque a gente tem os labs de negócios na ANER, em que a teoria e prática para os associados, para quem não é associado também, né? Ensinar, são 4 aulas de 1 hora, em que a gente ensina como usar determinada coisa, determinada ferramenta, e abre a luz no fim do túnel para que eles comecem a caminhar. Então, professor, se o senhor topar, a gente pode falar, não sei se o Demetrio está aqui nesse café, para a gente preparar um café com a ANER, não, preparar um lab de negócios específico, né, de como usar essas ferramentas, como acessar, como utilizar essas tecnologias de uma forma prática, objetiva, direta, facilitando, não é?
os pequenos que estão espalhados pelo Brasil e que, se puderem ter acesso a esse tipo de ferramenta e utilizar de uma forma prática, poderia ajudar muito, né? Não sei se o senhor topar, a gente conversa depois para organizar esse lab. Já topei, Regina, só me procurar, tenho o maior prazer, é parte da missão do Projor apoiar o desenvolvimento do jornalismo local, e nós estamos aqui para isso mesmo, para impulsionar e fomentar a implementação de soluções digitais pelos veículos que mais necessitam, conforme vocês já disseram. E eu queria... E é só assim que a gente consegue combater a desinformação, eu acho. Exatamente. Desculpa, eu cortei o senhor. Não, concordo plenamente, e eu queria apenas pegar carona aqui na palavra e chamar atenção para uma pergunta que o Jonas Gonçalves encaminhou aqui pelo chat, e eu gostaria de transferir essa pergunta para o Leonardo Diegues, que está aqui conosco. A pergunta é a seguinte, Léo: em que medida as iniciativas, como as do Codesinfo, podem confirmar uma tendência de organizações jornalísticas brasileiras estarem sendo convertidas em media techs, ou seja, organizações orientadas à tecnologia e à inovação? Eu acho que esse é um desafio ainda maior para as pequenas organizações, mas que muitas vezes miram no exemplo de organizações maiores, como a Folha de São Paulo, que tem condições de desenvolver uma competência tecnológica interna mais avançada. Qual você acha que é, Leonardo e colegas aqui presentes, o caminho para a incorporação de tecnologia como competência intrínseca das organizações jornalísticas? A minha opinião, não sei se ela é muito popular, assim, eu não, como eu estou de dentro daqui há um bom tempo, eu tenho um pouco de dificuldade, visto a relação, principalmente que o jornal tem com outras big techs, de enxergar a gente como uma media tech. Obviamente que, dadas as devidas proporções, a gente tem um corpo de TI aqui, que evidentemente a gente consegue manter e outros veículos menores têm dificuldade. Mas ainda assim, a gente é a Folha, no caso, né, eu estou fazendo aqui uma inferência de outros veículos grandes também, para o Estado e tudo mais, mas a Folha tem uma equipe de 20 a 30 pessoas na TI. A Folha é uma empresa que diversificou seu modelo de negócio também ao longo do tempo, com Transfolha, com outras coisas, e a gente tem, acho que, se eu não me engano, o levantamento era de mais de 100 sistemas aqui internos, e muitos deles legados, assim, que não tem mais manutenção. Então, são 20 a 30 pessoas que estão também espalhadas em N sistemas, fazendo coisas bastante específicas dentro da empresa. Eu acho que a gente não consegue muito, hoje a gente tem muita dificuldade de dar esse passo, que acho que o Codesinfo deixou a gente dar também, por maior que a gente possa aparecer dentro desse cenário. Acho que tudo é uma questão de comparativa, de perspectiva, né, em relação a onde a gente está. Acho que sim, de fato, a gente tem condições de dar mais passos do que veículos menores, com certeza, mas, por exemplo, sobre o Mosaico, a gente atualiza quase todo dia ele, mas eu sou a única pessoa que atualiza ele. Ninguém mais atualiza o Mosaico aqui dentro, ninguém mais dá manutenção no Mosaico aqui dentro. Então, não é que... Eu imagino também, por exemplo, Bruno, me corrija se eu estiver enganado, mas assim, são equipes pequenas que estão direcionadas em coisas específicas, sabe? Acho que não é que amanhã a gente vai ter uma grande ideia e isso vai ser feito de uma hora para outra, ou a gente vai sanar todas as questões tecnológicas, até porque... por vezes, a gente tem um desalinhamento entre tecnologia e pensamento do próprio jornalismo em geral, que às vezes não permite a gente dar grandes passos em relação a isso. Então, eu sou um pouco cético em relação a essa visão de media techs, porque realmente eu acho que a gente está bastante para trás em comparação com techs em geral. Mas, obviamente, tem que dar o braço a torcer de que, se houver algum impulso, né, alguma iniciativa, é muito provável que ela venha dessas grandes empresas de jornalismo, mas ainda assim não ao ritmo que acho que quem está aqui dentro gostaria. Sim, e nós temos aqui também presente a Jade Drummond, do Núcleo, que é uma empresa que se entende como news tech, não é? Uma pequena organização jornalística, mas onde a tecnologia
tem um papel central. Jade, você quer comentar esse assunto também? Então, eu achei interessante a pergunta, porque, assim, o núcleo, ele tem isso como uma coisa muito dentro da nossa missão, assim, né? A gente já começou com uma pegada de tecnologia muito forte, a nossa equipe é quase que meio a meio, assim, sabe? Editorial e de tecnologia, uma equipe pequena, claro, mas o nosso propósito desde o início foi se posicionar nessa área do mercado, exatamente porque também poucas iniciativas jornalísticas se posicionam nesse lugar, assim, né, de news tech. Então, eu acho que hoje não é uma coisa mesmo, o mercado inteiro faz isso, ou não sei se está caminhando para isso, mas o núcleo faz desde o início, sabe? A gente entende que também é uma coisa que agrega na nossa possibilidade de sustentabilidade financeira, como veículo independente. Então, ter esse braço de tecnologia, de inovação, é um dos grandes trunfos, assim, né, do núcleo. E eu acho que, naturalmente, as redações, no contexto que a gente está, vão absorver um pouco mais disso, de ter um braço de tecnologia maior pelo contexto digital, né? Mas não acho que necessariamente todo mundo vai se tornar uma news tech, assim. Acho que o Felipe quer complementar alguma coisa. O Felipe é do núcleo também. Felipe aqui, eu sou diretor de tecnologia do Núcleo, não só complementar um pouco do que o próprio Leonardo está falando, que é tudo uma questão de perspectiva mesmo, né? Porque, assim, se eu não me engano, você falou que tem cerca de 20 pessoas na parte de tech da Folha, né? De 20 a 30. 20 a 30, né? Aqui no Núcleo a gente tem 4 pessoas contando comigo, né? E a gente acaba não se envolvendo apenas em desenvolvimentos de tecnologias inovadoras, né? Obviamente era o que a gente queria fazer, né? Mas conforme a gente vai crescendo e vai incluindo estruturas para tentativa de monetização, a gente vai criando novas tarefas e novas ferramentas que a gente tem que dar manutenção também, né? Então a gente acaba consumindo muito tempo nessa parte de manter a estrutura de tecnologia, a própria infraestrutura, né? Integrações entre diversos sistemas e tudo mais. A gente acaba investindo muito tempo, né, da equipe de tecnologia em cima de manter a estrutura, né? E nem sempre dá para a gente ficar pensando até a gente pensa, né, o Sérgio, mais, né, o Sérgio Espanhol sempre está pensando em alguma coisa nova, mas a gente não tem braço para executar as coisas, né, assim, que a gente gostaria, né, de coisas inovadoras e tentar pensar em coisas disruptivas e tal, né, porque, infelizmente, o dinheiro do jornalismo sumiu, né, assim, a gente sabe o cenário que a gente está e o dinheiro para a tecnologia vai estar em inteligência artificial, vai estar em fintech, nessas iniciativas mais capitalistas, digamos. Mas, enfim, é difícil, né? Mas é isso, eu só queria dar um pitaco aí, que realmente, apesar da equipe grande da Folha, eu acredito que, pelo tamanho da estrutura da Folha, o pessoal está muito mais mantendo a máquina de pé, as integrações dos sistemas de gestão e tudo mais, do que eu estou em inovação. E no núcleo, apesar de ser uma escala infinitamente menor, né, a gente ainda acaba esbarrando com esse tipo de coisa também. Então, a gente tem que sempre estar pensando em como sair do dia a dia, entregar as coisas, né, para a Jade, para a equipe editorial e demais áreas, para a gente estar tentando focar nessa área disruptiva e de pensar em novas ferramentas e tal. Legal, Felipe. Regina, acho que nós já estouramos bastante. Já estouramos, sim. Aqui eu não queria cortar esse assunto das informações, mas fica o convite, eu já falei com o Demetrios, ele vai entrar em contato com o senhor para a gente bolar essas aulas. Acho que pode pegar os meninos aí, as meninas que trabalharam junto, e trazer as informações, cada um pode ficar responsável por uma aula. Eu acho que vale muito a pena. Quanto mais informação a gente passar, quanto mais conteúdo, melhor, na verdade. Então, eu quero agradecer a todos, aos Fatos, Folha de São Paulo, Núcleo, Ambiental Mídia, a Paula, que é da Folha do Mate, né, Paula? Quero agradecer a todos pela participação. Eu acho que isso é muito importante, cada vez mais a gente pensar em soluções, em ajudar o jornalismo local.
Então, muito obrigada a todos e até a semana que vem. E, professor, a gente vai falar com o senhor, tá? Para botar em pé esse Lab de Negócios. Vamos Tá bom? sim. Obrigado, Regina. Obrigada a todos e até a semana que vem. Obrigado, gente. Até.